Quero dar aí também as boas-vindas para todos os paroquianos, para os padres e missionários, que eu tenho assim extrema admiração pelo trabalho de vocês. E imagino que o trabalho de vocês agora deve estar assim muito mais requisitado. E aí a gente tem que lidar com essa situação toda, né? Que é, cadê? Como é que eu me aproximo dos paroquianos? Como é que eu estou ali presente sem poder estar presente? Então, lidar com todas essas situações, lidar com todas essas mudanças que estão sendo colocadas de maneira tão bruscas para nós, exigem de nós muita inteligência emocional, não resta dúvida. Mas eu vou falar um pouquinho, me apresentar. Então, meu nome é Vaine Valim, é esse nome difícil mesmo. Na verdade, ele é mais difícil ainda, porque ele é Vainieri. Aí a gente encurta para ficar um pouquinho mais fácil, né? E, gente, olha, eu estou falando com vocês aqui da terra, né? Do nosso queridíssimo, né? Papa João Paulo II. Eu estou falando aqui da Polônia. Então, é muito interessante, né? Quando a gente vê todo o trajeto que ele teve, toda a trajetória de vida dele, que trouxe para a gente assim, muitos exemplos de resiliência, muitos exemplos de inteligência emocional, né? Se a gente for pensar e olhar, avaliar a vida dele toda, né? Desde criança, adolescência ali, passando pela guerra, né? Então, tem muitas lições que nós podemos aproveitar. Mas então eu estou falando aqui da Polônia, estou falando de uma cidade que se chama Krzeszowice. Krzeszowice, é um nome bem difícil, mas fica a 16 quilômetros da Cracóvia, bem pertinho. Eu gostaria de estar falando lá da praça central da Cracóvia, né? Para que vocês pudessem ver, porque eu tenho certeza que a Polônia tem um significado grande, né? Para a Igreja Católica, então eu gostaria de estar falando de lá. Mas aqui, como vocês, gente, a gente está proibida de sair de casa até. A gente só vai até o supermercado, farmácia, passeia com os cachorrinhos. Aliás, eu tenho 2 cachorrinhos, se eles latirem aqui, não, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo certo, são só 2 cachorrinhos. E só, a gente também não pode sair. Então, estamos aqui, como vocês, em quarentena. E isso exige da gente uma preparação emocional de verdade. Eu trabalhei 21 anos no mundo corporativo, cheguei ao cargo de diretora de tecnologia da informação em uma grande multinacional brasileira. E em 2014 eu decidi pedir demissão desse mundo louco corporativo, onde eu trabalhava muito, liderava muitas pessoas. E daí decidi me mudar para a Polônia, que é onde vivem os meus 2 filhos com as suas esposas, que são polonesas. Eu tenho 3 netinhos e é uma alegria para mim. Os poloneses me acolheram com muito carinho, ok? Então vamos lá falar sobre esse tema. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação e daí vocês vão me falar se vocês estão vendo ou não, se está visível ou não para vocês. Está visível? Ah, sim, aqui está aparecendo. Legal. Então tá bom. Então nós vamos falar sobre a inteligência emocional em tempos de crise. Eu sou especialista em comportamento e inteligência emocional. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento para aprimorar mais ainda os meus conhecimentos. E eu vou trazer um pouquinho disso para vocês aqui. Eu imagino que devem ter aí muitas perguntas ao final, eu vou reservar um tempo para isso. Então, vocês podem ir colocando, como eu estou vendo aqui que vocês já estão colocando ali vários comentários, né? E aí, ao final, eu vou responder para vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né, dessa questão emocional, da saúde mental e como é que isso se dá no nosso dia a dia. Em 2013, a American College Health Association, ela consultou cerca de 100 mil universitários, em 183 campos diferentes, a fim de descobrir acerca da saúde mental. Gente, e a pergunta era assim, você sentiu algum desconforto? O que você sentiu? Sentiu tristeza, angústia, alguma coisa nos últimos tempos? E, pasmem,
né? A gente está falando aí de um número muito grande de pessoas que passa por essas situações todas. Então, a gente está falando de 84% das pessoas, dos estudantes, haviam se sentido oprimidos por causa de tudo que tinham que fazer. 60% haviam se sentido muito tristes. 51% haviam sentido uma angústia esmagadora. 46% haviam se desesperançado das coisas. 38% haviam sentido uma raiva esmagadora. 31% haviam se sentido tão deprimidos que quase não conseguiam fazer nada. 8% haviam cogitado seriamente o suicídio e 6,5% haviam se cortado ou ferido intencionalmente. Gente, isso é muito assustador para nós, né? E aqui a gente está falando de universidades dos Estados Unidos, né? Universidades com muitos recursos de estudo, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. Mas isso não fica por aí, né? 4 entre 5, de cada 4 em 5 estudantes de Harvard sofriam de depressão pelo menos durante o ano escolar. O estresse relacionado com o trabalho é o segundo problema de saúde mais referido na Europa. Então, são todas pesquisas aí de órgãos bem consolidados, né? E referências para nós aí. A queda no nível da felicidade individual, ela aumentou, gente, olha para vocês verem isso, né? O uso de antidepressivos aumentou em 400% de 2005 a 2008. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um aumento global de mais de 18% de 2005 a 2015. E a depressão é a principal causa de problemas de saúde e incapacidade em todo o mundo. Então, gente, assim, aqui a gente está pegando uma amostra, pegamos uma amostra de estudantes, depois pegamos uma amostra da Europa, uma amostra mundial, né? E a tendência disso é de piorar, infelizmente, né? E como lidar com essas situações quando a gente olha para esse momento que nós estamos vivendo? Porque se a gente for parar para pensar, nós estamos está sendo imposto para nós que nós façamos uma mudança gigantesca no nosso modo de trabalho, no nosso modo de ser, no nosso comportamento, para adequar a uma situação como essa da pandemia. Nós já estávamos em curso com uma transformação digital e cultural. Isso já estava em curso. A transformação digital nos últimos anos, ela é visível, né? Então, há muitos estudiosos que esperavam que nós fôssemos chegar ao nível de desenvolvimento digital, dessa transformação digital, em 10 anos, e está sendo imposto para nós que nós façamos isso em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Então, Yuval Noah Harari, que é um escritor do livro Homo Sapiens, né, as 21 lições do século XXI, um escritor famoso e historiador, ele disse o seguinte, que a pandemia pode acelerar a transformação digital e cultural do planeta, e as decisões tomadas pelas pessoas e pelos governos nas próximas semanas provavelmente moldarão o mundo nos próximos anos. Eles moldarão não apenas os nossos sistemas de saúde, a economia, a política e a cultura, né? Nós precisamos agir de maneira rápida. Nós temos que nos transformar, né? Trabalhar home office, falar com os voluntários pelo celular, pelas câmeras, temos que fazer lives. E muitas vezes eram atitudes que nós não tínhamos, que não eram necessárias. Mas nós temos que fazer tudo isso de maneira muito rápida, muito rápida. Então, essas consequências também serão abordadas no nosso jeito de ser e no nosso comportamento ao longo da vida, no longo prazo. Então, olha o que ele diz ali no finalzinho. Ó. Ao escolher entre alternativas, devemos nos perguntar não apenas como superar a ameaça imediata, como é que eu faço uma live? Como é que eu converso, né, com os voluntários, com os paroquianos à distância? Como é que eu arrecado o dízimo? Como é que a oferta continua? Não só nesse momento, mas a todo tempo, o líder,
ele precisa se perguntar, tá, e como é que isso vai causar, o que isso vai causar de impacto no longo prazo? Né? Porque é o que ele está dizendo, a tempestade vai passar, a humanidade vai sobreviver, a maioria de nós ainda estará viva, mas habitaremos um mundo diferente. E será que emocionalmente nós estamos preparados para lidar com esse mundo diferente? Para lidar com essas situações diferentes? Então, vamos pensar, como é que a gente pode olhar para esse futuro com mais esperança? Como é que a gente pode ter, né? Porque nesse momento agora, imagina, todas as nossas emoções estão sendo sequestradas para a nossa sobrevivência. Por isso que vem aqueles pensamentos loucos, né? Nossa, e se eu pegar o coronavírus? E se a minha família pegar? Gente, e se a metade da população da minha cidade for dizimada? Meu Deus, que tristeza! E aí a gente olha os noticiários, e aí a gente se sente angustiada, e tudo isso. Então, dá para olhar para o futuro com mais esperança? Será que dá? Eu penso que sim, e espero que vocês também. Para vocês terem uma noção, o Fórum Econômico Mundial determinou em 2016 que para 2020 o profissional do futuro precisaria desenvolver com mais ênfase 10 habilidades, que são essas todas que estão aí. Então, se a gente olha ali a capacidade de resolver problemas, o pensamento crítico, a criatividade, gestão de pessoas, trabalho em equipe, olha a sexta, inteligência emocional. Tá? Capacidade de tomar decisão, orientação para serviço, negociação, flexibilidade cognitiva. Se vocês observarem, poucas competências que estão aqui exigem habilidades técnicas. A grande maioria está exigindo o quê? Habilidades comportamentais. Claro que se eu não tenho habilidade técnica, se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço o Evangelho, meu Deus do céu, e eu admiro muito, né, os padres, os bispos, porque eles estudam muito para serem quem eles são, né, para estar à frente ali de uma paróquia. E isso é muito lindo, e isso é muito importante. Então, aí tá bom, eu tenho um monte de conhecimento técnico, eu conheço o evangelho, eu conheço como falar em público, mas se eu não conseguir fazer a gestão das minhas emoções, eu posso pôr tudo a perder. Absolutamente tudo a perder. E aí eu vou dar um exemplo do nosso futebol. Vocês já viram um jogador que às vezes ele é provocado? Ele tem todas as habilidades técnicas para fazer o gol, ou para ser o goleiro, para defender, para atacar, né? Ele tem todas as habilidades técnicas. Mas imagina que num jogo de futebol ele começa a ser provocado pelo adversário. E ele perde a cabeça e agride fisicamente o outro. Ele tem todas as habilidades técnicas, mas não tem habilidade para lidar com as suas próprias emoções, porque não conseguiu resistir a uma provocação. E assim é a inteligência emocional. Por isso que ela está aqui entre as habilidades primordiais do profissional de 2020. Independentemente do segmento, independentemente do que você faz. E aí eu vou dizer para vocês, Daniel Goleman, que é aí o nosso a nossa grande referência em inteligência emocional, diz que num cargo de liderança, a inteligência emocional chega a ser 85% mais importante para você ter sucesso naquilo que você faz. Então, daí a responsabilidade muito maior dos líderes, né? Mas vamos lá, vamos pensar. O que é essa tal? Tá bom, já entendi, Vane, tá certo, a gente precisa ter inteligência emocional, às vezes o jogador não tem, tá? Já entendi. Agora, como é que eu desenvolvo essa tal dessa inteligência emocional? Primeiro, quero perguntar para vocês, é possível desenvolver? Vocês acham que é possível desenvolver? Ou a gente nasce com essa inteligência emocional? Porque às vezes a gente acha, nossa, fulano é tão maduro. E às vezes a gente vê mesmo um jovenzinho que tem um equilíbrio emocional, né? Então, quando a gente fala o que é a inteligência emocional? E aí é muito comum as pessoas falarem assim: ah, é aquela pessoa equilibrada, é aquela pessoa que não grita, é aquela pessoa que não explode, não é? A maioria responde isso. É também, mas não é só isso.
Porque eu vou dizer para vocês. Se a pessoa não explodir, mas se ela implodir, ela também não tem inteligência emocional bem desenvolvida. Ela tem um pouquinho, mas ela não tem bem desenvolvida. Tá bom? Jean, eu não estou conseguindo aqui acessar os comentários. Está desabilitado aqui para mim? Não sei. Então, assim, se tiver alguma coisa que eu tenha, que você pode me interromper, tá bom? Por Pode favor. deixar. Quando eu, depois que você apresenta, a gente abre para perguntas e tal. Até agora o povo está se identificando somente. Tá bom? Legal. Então tá bom. Só para dizer para vocês que eu não estou lendo, tá? Mas depois eu vou ler com muito carinho tudo que vocês estão escrevendo aí. Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Né? A inteligência emocional, gente, olha só, é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, não basta identificar só os meus, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, a inteligência emocional não pode ser só o fato de eu me controlar. Ah, eu não vou dizer nada. Mas aqui por dentro eu estou fervendo. Se eu tivesse coragem, eu pegava essa pessoa e dava um chacoalhão nela, né? Que às vezes a gente tem esse ímpeto mesmo, né? O impulso é tão grande, a raiva é tão grande que você fala, não é possível, por mais espiritualizados que sejamos, né? A gente sai do sério. A gente sai do sério. Então, eu tenho que identificar os meus, os dos outros, me motivar, gerir a minha emoção e a emoção das outras pessoas. Vamos destrinchar isso, vamos abrir, porque vai ficar mais fácil da gente entender como é que a gente faz isso. Então, vamos dizer assim, a inteligência, essa inteligência que a gente tem, né, que é essa inteligência emocional aqui, ela está dividida em duas. A inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. O que é a intra? É o que está aí. Autoconsciência, autocontrole e motivação. É de mim para comigo mesma. É como eu lido com as minhas próprias emoções. É como eu sei se eu estou no vermelho, se eu estou no verde, se eu estou no amarelo. E mais, como aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, causa nas outras pessoas. E como aquilo que as pessoas fazem provocam em mim. Então eu tenho consciência, eu tenho autoconhecimento, eu sei como eu sou, eu identifico os meus padrões comportamentais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Todas as vezes que eu tô com fome, eu fico irritada. E é verdade, assim, é eu ficar com fome, nossa, aí começa a me dar aquela irritação, e aí o que que acontecia? Quando a gente marcava aí o almoço de domingo, que vai a família toda para sair, né? Então, como eu disse para vocês, eu tenho 2 filhos e tenho 3 netinhos. Um filho tem 2 filhos e o outro filho tem uma filha. E daí a gente, então vamos sair todo mundo. Hoje nós vamos sair, quando estava podendo sair, né, gente? Então, aí a gente marcava e tudo. Só que quando dava ali a minha hora de comer, eu já começava a ficar com aquela fominha. E aí vou atrasar 10 minutos, o outro, a fulana tem que trocar a fralda. E essa coisa toda, né, que tem da família. Gente, eu já começava a ficar irritada, só que eu não percebia isso. E o que que acontecia? Quando eu chegava no restaurante, eu já estava com os nervos à flor da pele. Imagina que ainda tinha que fazer o pedido e ainda tinha que ficar esperando. E eu não conseguia identificar esse padrão. Quando eu identifiquei esse padrão comportamental e emocional, o que que eu fiz? Eu pude montar uma estratégia. Então, deu a minha hora de comer, eu vou lá como uma fruta, eu vou lá tomo um iogurte, né? Aí vai sair e hoje eu espero de boa, né? Vou cuidar um pouquinho ali daquela fominha que estava me deixando irritada. E assim, se vocês prestarem atenção, vocês vão identificando vários padrões comportamentais. Então, eu pergunto para vocês, qual é o seu padrão comportamental e emocional quando você está com medo? Que é o que a maioria de nós está agora. Qual é o seu padrão emocional e comportamental quando as pessoas chegam desesperadas até você? Qual é o seu padrão comportamental e emocional quando você está explicando alguma coisa para alguém e essa pessoa não entende, você tem que explicar milhões de vezes? Então, quando eu vou identificando isso, eu vou tendo autoconsciência.
eu vou me conscientizando, eu vou trazendo para a minha consciência, eu vou trazendo para o racional, e aí eu vou explicar uma coisa para vocês, que é assim, no nosso cérebro, nós temos a parte mais central do nosso cérebro, nós temos ali o sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo, né? Que nos garantiu a sobrevivência ao longo de toda a evolução humana, ok? Mas nós temos uma parte, gente, que é a da nossa inteligência, e não só a inteligência do QI, mas a inteligência emocional também se processa aqui nessa parte mais frontal aqui, que é o nosso córtex pré-frontal. Então, como é que eu faço isso? Então, eu passo a ter consciência, eu passo a identificar e por identificar eu monto estratégias. Eu monto táticas para que eu não fique no vermelho das minhas emoções. E aí vem o autocontrole, que é, se eu sou capaz de identificar a minha emoção e se eu sou capaz de não explodir, mas de também não implodir, eu tenho autocontrole. Eu consigo controlar e aí eu faço uma ressalva. Esse controle não é para dizer assim, ai, eu não posso sentir raiva. Mas, meu Deus, nossa, como é que Deus vai olhar para mim nesse momento que eu estou sentindo raiva? Como se fosse um pecado, né? É pecado sentir raiva. É pecado aquilo, esse é o meu pensamento, tá? Os padres aí vão me perdoar se eu não estou falando algo que seja correto na Igreja Católica, mas eu penso que o pecado é o que você faz com essa raiva, né? É como você ataca as pessoas, é como você faz com que o outro fique ali indefeso, ou até faça com que o outro faça o mal para outras pessoas. Então, o que você faz com esse sentimento? Porque quando você transforma esse sentimento em algo bom, poxa, olha, eu estou com raiva porque nesse momento eu não estou conseguindo expressar bem o que eu gostaria de expressar para essa pessoa que está sofrendo tanto. E aí eu falo, tá, então agora eu vou ler mais a Bíblia, agora eu vou ler mais o Evangelho, eu vou me preparar melhor da próxima vez, porque eu percebi que eu estava despreparado. Então, eu trabalho isso e eu controlo, eu faço gerenciamento das minhas emoções. E é isso que é o autocontrole. Mas eu também não engulo, eu também não fico ali, nossa, que raiva de mim, como eu fui, nossa, nem prestei atenção, como eu fui burro, como eu, né, se martirizando, sem autocompaixão. Não, não posso fazer isso. Isso também não é inteligente emocionalmente, tá? E a motivação, que essa vem de dentro, a gente não fala, ninguém motiva ninguém, a motivação vem de dentro. E é verdade. A motivação, ela é exclusivamente de cada um. O que eu posso fazer como líder, como uma pessoa que influencia, eu posso dar motivos para a pessoa se motivar. Não é? Então, quando eu faço, né, quando os padres fazem uma missa ali, que rezam a missa linda, que ali saem todos os paroquianos felizes, querendo fazer alguma coisa de bem para o próximo, meu Deus, olha quantos motivos vocês deram para os cristãos saírem dali com a vontade de querer fazer o bem para o outro. Então, eu posso ajudar, mas eu não posso falar assim, eu vou motivar o Jean, por exemplo. Jean, eu vou te motivar. Não, ok? Porque a motivação tem que ser dele. Vânia, tem um comentário do padre Jair, deve ser. Ele diz assim, Vânia e todos, eu sempre digo nas confissões, sentir raiva não é pecado. Pecado são certas coisas que fazemos quando sentimos a raiva. Jesus sentiu raiva e teve atitudes positivas. E aí também a Franciele vai falar algo que é o seguinte, o sentimento ele é amoral, né? Ele não é um pecado em si. Ele se torna um pecado a partir das minhas atitudes com relação a esse sentimento. Só para complementar o que você está colocando. Perfeito, muito obrigada. É exatamente isso, eu também penso assim, viu, padre? Como é que é o nome do padre? Padre Jair. Ok, padre Jair, muito obrigada pela contribuição. Eu também penso assim, e os conceitos científicos da inteligência emocional também dizem a esse respeito. Por quê, gente? Porque o sentimento, ele é primitivo. A gente não tem controle sobre ele. Tá? A gente não tem esse controle. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês, eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso. Vamos avançar. E aí tem a inteligência interpessoal, que é como eu faço a gestão
das minhas emoções e as emoções das outras pessoas e como é que eu posso modificar isso. Então aí vem a empatia e vem como nós lidamos com os relacionamentos. Então a empatia, que é essa consciência social, eu tenho consciência de que eu estou diante de um paroquiano, por exemplo, que está com um extremo medo. Por quê? Porque ele faz parte do grupo de risco, a esposa faz parte do grupo de risco, né, os filhos também ainda não são adultos para poder manter a família. Eu sei que eu estou diante de alguém agora que pode perder tudo que tem, que pode fechar o seu comércio, que pode... Né? Então, assim, eu consigo entender o que o outro está sentindo. E não só entender, eu consigo estender a mão e dizer para essa pessoa, vamos juntos, que eu te ajudo a sair dessa? Vamos pensar nas soluções juntos? Talvez eu não tenha todas as soluções, mas eu estou aqui do seu lado, vamos juntos, né? Então a empatia, e existe aí muito, assim, a gente poderia falar 1 hora só sobre empatia, tá, gente? Mas eu vou me conter aqui, porque é um tema que eu adoro, eu vou me conter aqui. Então, vamos pensar nesse conceito. Eu conheço o sentimento do outro, eu sei o que ele está vivendo, eu entendo a situação dele e eu estendo a mão para tirá-lo dessa situação. Porque tem gente que acha que empatia é sentar do lado da pessoa e chorar junto com ela e se afundar junto com ela. Não é, né? Então, isso não é. Você pode ter uma parte da empatia, que é eu sinto, né? Tá. E também não é você virar as costas. Eu não sei se vocês sabem, mas foi feita uma pesquisa com moradores de rua e esses moradores de rua disseram que o mais difícil da vida deles não é a fome, não é o frio, é eles não serem vistos, é eles não serem notados. Ou seja, às vezes a gente se condói tanto, às vezes a gente sofre tanto de ver uma pessoa caída na rua que eu viro o rosto. E talvez eu não viro o rosto por maldade, porque eu não sei o que ele está sentindo. Mas eu não completo a minha empatia, que é de estender a mão, que é de conversar, se às vezes eu não tenho nada para doar naquele momento. Né? Então essa é a empatia. E como nós lidamos com os relacionamentos? Como é que eu formo uma rede de relacionamentos que me favorece, mas que também favorece o outro? Então aqui a gente vê muitos desregramentos, né? Gente que quer a amizade de todo mundo, gente que se aproveita do outro. Às vezes tem gente que se cerca de amizades que não são pessoas que vão elevar essa pessoa para o bem ou para um nível melhor, mas ela fica ali presa. E muitas vezes, em vez dela se elevar, dela evoluir, ela cai, ela desce para o nível das outras. Isso também não é inteligente. Né? Emocionalmente não é inteligente, porque eu tenho que me afastar das amizades que eu não consigo modificar o comportamento dessas pessoas, e essas pessoas estão me fazendo mal, na medida do possível, eu tenho que me afastar. Quando não é possível, emocionalmente eu tenho que me preparar para lidar com essas pessoas. Então, a gente abrindo, nós estamos falando de 5 competências na inteligência emocional: autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e relacionamentos. Tudo isso aqui confere, né, e faz parte da inteligência interpessoal e intrapessoal, que, né, consolida tudo na inteligência emocional. Tá claro para vocês, gente? Ou tá muito confuso? Aí, Jean, se você puder dar uma olhadinha nos comentários para mim, o que o pessoal tá achando, se tá tudo bem, posso seguir? Pode ser. Tem alguns comentários, mas aí depois eu posso ler eles, mas é enfatizando o que você está apresentando. Perfeito. Muito bem. Então, gente, como é que é isso na prática? Eu dei alguns exemplos aqui, né? Eu falei um pouquinho, mas aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando eu conheço a inteligência emocional, eu posso tirar 2 conclusões importantes. Primeiro, que ela pode ser aprendida, né, e desenvolvida, e que só depende de nós. Só depende de cada um. E isso é maravilhoso, maravilhoso, porque traz autorresponsabilidade. E daí, eu não vou falar assim, ai, nossa, quando eu vi, eu falei, foi mais forte do que eu.
como se fosse um agente externo, né? Como se alguém fizesse a gente gritar, como se alguém fizesse a gente sentir raiva. Não. Quando eu entendo que é inteligência emocional, eu sei que eu sou responsável pelas minhas emoções. Então, se alguém gritar comigo, eu vou falar assim: nossa, me senti ofendida. Vocês sabiam que esse tipo de sentimento não é um sentimento? Porque, na verdade, quando você fala me senti ofendida, você está dizendo que o outro te ofendeu. E nós somos donos das nossas emoções. Então, eu posso dizer assim: eu me permiti me sentir ofendida. Né? Então, eu posso dizer: eu fiquei triste, eu fiquei chateada, eu fiquei irritada, eu fiquei frustrada. Mas eu sou responsável pelas minhas emoções. E aí eu posso transformar isso em algo diferente, né? Que não seja, poxa vida, né? Olha o que aquela pessoa está passando. Será que eu, no lugar dela, faria diferente? E aí eu ressignifico isso e acalmo as minhas emoções negativas, tá? Então eu consigo aprender, eu consigo desenvolver. É possível. Como é que a gente faz isso? Com foco. O exemplo que eu dei lá de todas as vezes que eu fico com fome, né? Que eu ficava com fome e ficava irritada. Desenvolvi uma técnica, desenvolvi uma tática, não foi? E assim é tudo na vida, né? Se eu me sinto, por exemplo, frustrada porque eu estou querendo, por exemplo, né, aumentar o número de paroquianos, visitar as pessoas, e nesse momento eu não estou podendo visitar, não estou podendo fazer isso porque eu tenho que ficar em casa. Né? Então, assim, há muitos empresários que ficam, nossa, meu Deus, não vou pagar as contas, e batendo nisso o dia inteiro. Tá bom, diante disso, o que eu posso fazer? E transformar isso na ação, como disse aí o padre Jair. Então, eu vou ensinar aqui para vocês, então assim, eu quero voltar um pouquinho aqui, ó, e eu vou ensinar uma coisa para vocês, porque é assim, gente. Da inteligência emocional, eu faço, até para vocês saberem de onde vem isso que eu vou falar para vocês agora, tá? Não é da minha cabeça. Eu faço um trabalho que é uma análise de perfil comportamental e de inteligência emocional. Então, existe uma ferramenta que as pessoas respondem ali várias perguntas e aí gera o relatório dessa pessoa, tá? E assim, ó, eu vou garantir para vocês que 95% de todos os relatórios que eu faço de devoluções, já somam aí mais de 200 que eu já fiz, o autocontrole é o mais difícil. É o mais difícil de desenvolver, tá? É o mais complicado, é o mais difícil. Porque às vezes a pessoa desenvolve, tem autoconhecimento, ela é uma pessoa motivada, ela tem empatia, ela lida bem com as pessoas, mas ela se descontrola. Então, eu vou dizer para vocês assim, o autocontrole ou autorregulação, eu até gosto mais de autorregulação, mas eu ponho autocontrole porque fica mais fácil da gente gravar, né? A autorregulação, ela se dá diante, como eu disse, de algo que você se deparou e daí você tem uma reação. Então, você vai gerenciar os seus impulsos, tá? Não é a emoção. Então, vamos pensar. O que é a emoção? A emoção, gente, ela sempre tem a ver com um gatilho, com algo que dispara, tá? Então, por exemplo, você está caminhando no parque, ali de boa, ou fazendo uma corrida, ou caminhando, e de repente chega um cão raivoso na sua frente e começa, né, a fazer toda uma expressão corporal, né, que vai te atacar. Gente, não tem jeito, você viu aquilo ali, você sentiu, você ouviu, então a sua emoção de medo, né, de pavor, vai ser muito, muito grande. Então aquilo vem subitamente, tá legal? Então, isso vai gravar na sua memória emocional, essa situação. Então, se você se deparou com aquilo e, nossa, gravou. A nossa memória emocional, ela é muito poderosa, muito poderosa. Se vocês prestarem atenção e pensarem na vida de vocês, os momentos mais emocionantes, sejam tristes ou alegres, são aqueles que a gente mais se recorda, não é? A gente se recorda de cada detalhe, a gente se recorda de cada momento, de cada visão, de cada detalhe mesmo. Por quê? Porque a emoção, ela é
muito forte na nossa memória. Então, se você foi essa pessoa que se deparou de frente ali com aquele cão raivoso, aquilo vai ficar gravado na sua memória de tal forma que todas as vezes que você se aproximar daquele parque, você vai lembrar daquele momento. E é possível que você sinta no seu corpo uma reação, porque é outro detalhe da emoção, gente. A emoção, ela sempre dispara uma reação fisiológica. Então, quando você está diante desse cão raivoso, sua pupila vai dilatar, a sua pressão vai subir, o sangue vai ser direcionado para as extremidades. E essa é uma reação fisiológica com base nas nossas emoções primitivas, com base no nosso cérebro primitivo. Porque o homem lá das cavernas, ele tinha que sobreviver. Ele tinha por tudo que sobreviver. Então, ele tinha medo e ele reagia de forma muito rápida. E as nossas emoções nos fazem ter reações mais rápidas, ok? Então, assim, se eu vou correr ou eu vou subir numa árvore, o que eu vou fazer para me salvar agora desse cão que está aqui na minha frente? Tá legal? Então, isso é o que acontece nas nossas emoções, no nosso cérebro e nas nossas reações. Então, vamos lá. Eu vou ensinar aqui para vocês uma dica, que essa dica é muito importante. Se vocês olharem nessa roda, espero que esteja legível aí para vocês, aqui é uma roda, é a roda das emoções de Plutchik, né? E aí vocês estão vendo várias emoções. Se vocês olharem lá para cima no amarelo, tem estasia, alegria, serenidade, amor, admiração, confiança, aprovação, no verde, terror, medo, apreensão, no verde mais escuro, e por aí vai. Então, assim, se você está diante de uma situação como essa agora, né? Você abre, de manhã você acorda e pega o celular e vê lá tantos mortos na cidade de São Paulo, tantos infectados no mundo, tantos mortos no mundo, né? E aí você começa. Então, quando você se depara com isso, você sente uma emoção. Que emoção é essa? Se você olhar para essa roda agora, consegue identificar? É aborrecimento? É apreensão? É medo? É surpresa? É tristeza? Que emoção é essa? Então, isso, autoconsciência. Eu tenho consciência da emoção que eu estou sentindo. Então, aí eu penso assim, tá. Só que aí eu fico assim, nossa, meu Deus do céu. Por exemplo, aqui na Polônia são 43 mortos, né? Até agora. E 3.000, se não me engano, e alguma coisa, eu olhei hoje de manhã, mas não me recordo do número agora. Infectados. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu vou ver no Brasil. Aí eu vou lá e olho no Brasil. Nossa, vou ver nos Estados Unidos. Nossa, e na Itália. Aí eu começo a ver outras notícias, eu começo a ver cenas dos corpos amontoados na Itália, uma tristeza horrível, né? Gente, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando a minha emoção negativa. Ressalva. Não significa que eu não tenha que estar informada. Mas eu me informo até determinado ponto para saber o que eu preciso fazer para mim, para a minha família e para as pessoas que eu lidero, que eu coordeno e que eu sou espiritualmente responsável, né? No caso dos padres. Então, parou até ali, porque senão eu vou evoluir essa emoção. Então, a autorregulação, o autocontrole se dá assim. Então, eu fui lá, olhei a notícia da Polônia. Aquilo me deu uma apreensão. Aí eu olho do Brasil. Aquela apreensão vai avolumando. Olha lá do lado verdinho, do lado direito aí da estrela. E daí eu vou mais e mais, eu começo a olhar o mundo. Daqui a pouco eu estou no terror. E aí o meu corpo está todinho, mas todinho inundado de hormônios, adrenalina, cortisol, que são hormônios que trazem estresse. Lembra lá dos números que nós vimos lá no começo? O estresse, a depressão, o burnout, que é a queima completa, né, da energia da pessoa que fica em estado muito, muito intenso de trabalho. Então, gente, onde é que está o meu poder? Está de não sentir apreensão quando eu vejo um número negativo? Não, porque aí eu seria até insensível, né? De olhar para o número e falar, nossa, ou tristeza.
Nossa, que triste, gente, olhar para aquilo da Itália, aquilo corta o coração da gente, não é? Mas aí eu falo, tá, e o que está no meu poder de fazer? Aí eu venho com as perguntas. O que eu vou fazer com essa emoção? Sabem por quê? Porque a emoção foi concedida a nós por Deus para que a gente faça alguma coisa. A emoção não é para nos destruir, não é para nos deixar. Ela não vem por nada. Ela vem por uma razão. Lá no tempo primitivo, quando eu tinha medo do animal feroz, eu tinha que me proteger, eu tinha que lutar ou eu tinha que fugir. Então, o corpo, né, ele foi inundado de hormônios ali para que ele tivesse força para caminhar, para correr, para fugir, para subir uma árvore, para enfrentar o animal, lutar com ele, né, e sobreviver. Então, eu estou nesse controle, é esse controle que eu preciso assumir. É aí que eu entro, é aí que a parte mais nova do meu cérebro, a parte que foi concedida, se a gente olhar para o desenvolvimento do cérebro humano, a gente vê que essa parte aqui do córtex frontal é a parte mais nova do cérebro, que nos trouxe exatamente essa capacidade de refletir, de interromper uma emoção negativa e ressignificar e transformar aquilo numa ação. Então, eu olhei os números. Então, vamos passar de novo? Só para a gente memorizar, porque isso é muito importante para vocês. Nesse momento, agora, é muito importante para vocês. Eu olhei os números de mortos do Brasil. Aí já me deu uma apreensão. Ah, tá, deixa eu ver como é que isso está no mundo. Né? Ah, eu tenho uma família, eu tenho um irmão, um tio, um primo que mora lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver como é que está lá. Né? Aí eu vi, nossa, aquela apreensão aumentou um pouquinho, me deu um pouquinho de medo. Aí eu falo, parou, ok. O que eu posso fazer com essa emoção? Porque essa emoção veio para mim para eu fazer alguma coisa. Vou ligar para o meu primo que está nos Estados Unidos. Vou relembrar, vou ligar para os meus pais agora e falar para eles se cuidarem. Né? Vou ligar para o padre tal, porque olha, fiquei sabendo que lá na região, no bairro, tem uma pessoa infectada para ele se cuidar melhor. Né? Vou ligar para fulano de tal que eu sei que nesses momentos está mais apreensivo. Então eu ajo. Eu transformo essa emoção em ação. E é assim que eu vou desenvolvendo a minha autorregulação e o autocontrole das minhas emoções. Tá? Então, primeiro, resumindo aqui, eu não posso negar a emoção, dizer, nossa, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir, né, tristeza. Não, estou triste, estou apreensiva, estou, né, com medo agora. Ok, o que eu vou fazer com isso? Vou fazer uma oração, né? Porque a gente sabe que a oração não tem barreira física, certo? Então, eu ressignifico isso. Tá legal? Bem, então, como é que a gente faz isso? Por onde que a gente começa, gente? Aí indo para a parte, eu tenho mais 13 minutos, né, Jean? Mas eu vou mais 5 minutinhos para o pessoal fazer pergunta, certo? Pode seguir, a gente abre um pouquinho, tá ótimo aqui, o pessoal tá adorando. Depois eu coloco as perguntas que já estão tendo aqui. Legal. Então tá. Então eu vou fazer assim, ó. Vou falar aqui rapidamente dessas 4 inteligências, para que aí vocês possam saber como desenvolver a inteligência emocional. Então vamos lá. Todo o trabalho que eu faço, né, de mentoria de empreendedores como o Jean, de líderes, né, eu trabalho com muitos líderes, executivos que trabalham em corporações, instituições religiosas, né, em grandes empresas. Então, todo o trabalho que eu faço, gente, eu tenho como base a metodologia que eu criei depois de muito estudo. E essa metodologia diz o seguinte: nós precisamos cuidar bem de 4 inteligências que nós temos. A inteligência corporal ou física, que é do nosso corpo. A inteligência cognitiva, que é a nossa mente, que é o saber. A inteligência emocional, que é tudo isso que agora vocês já estão, muito fera em inteligência emocional. E a inteligência espiritual ou intuitiva, tá? Depois de muito estudo, eu entendi que quando a gente cuida do corpo, da mente, do coração e do espírito, nós temos muito mais chances de sermos felizes e realizados na vida. Como é que é a inteligência corporal?
agora, nessa época de quarentena? Como é que eu cuido do meu corpo na época de quarentena? O que eu faço é atacar a geladeira. O que eu faço é me afogar num monte de chocolate, porque eu fico com medo e eu vou lá e como doce. Falta de inteligência, qual delas? Intrapessoal. Falta de autorregulação. Por quê? Porque esse mesmo autocontrole que eu tenho de uma emoção para não maltratar alguém, para não xingar alguém, para não ferir alguém, eu também preciso ter para o doce, para o chocolate, para a massa, para a perdição. Se eu não cuido do meu corpo, isso vai ter impacto direto nas minhas emoções. Gente, essas 4 inteligências, elas estão interligadas, tá bom? Vocês já viram como é que a gente fica irritada quando a gente está doente? Quando a gente está cansada, a gente não quer saber de nada, a gente fica irritado. Qualquer coisa, não, ó, né? Então, a ligação é muito direta. Se eu não tenho energia, e essa energia vem de onde? Vem da alimentação, vem da atividade física, vem do sono, vem da hidratação. Se eu não cuido dessas coisas, o meu corpo vai falir. E isso vai afetar a minha inteligência emocional. A inteligência cognitiva, eu preciso buscar o saber. Mas não é qualquer coisa. Eu leio o dia inteiro. Eu navego em todos os artigos, todos os jornais, eu sei um pouco de tudo. Tá bom, isso está de acordo com o que você está querendo na sua vida? O que você quer na sua vida? O que você está buscando na sua vida? Eu quero ser um empreendedor de sucesso. Eu quero ser um padre que seja referência na minha paróquia, né? Para todos os cristãos que estão aqui, para todos os paroquianos que estão aqui. Ok, então, o que você está lendo está te aproximando ou te afastando disso que você quer? Porque tem gente que lê o livro porque está todo mundo lendo. Tem gente que lê o artigo porque está todo mundo lendo. Né? Tem gente que vai fazer um curso porque está todo mundo fazendo. Mas nós precisamos melhorar a nossa sensibilidade em saber o que é importante para nós. Porque senão eu vou querer ler tudo e eu nunca vou saber daquilo que realmente é importante para mim, daquilo que faz sentido para a minha missão. Tá? Então, a inteligência cognitiva está diretamente ligada à minha inteligência emocional. Percebe que, por exemplo, agora vocês estão tendo conhecimento mais aprofundado de inteligência emocional, né? Inteligência cognitiva, vocês estão despertando aqui para a inteligência cognitiva. E isso vai ter um impacto na sua inteligência emocional, né? Depois vem a inteligência emocional, que a gente já falou bastante, né? E a inteligência espiritual. Gente, a inteligência espiritual é essa que vocês buscam, né? Vocês aqui que estão unidos nesse momento para falar da evangelização. Então, é a religiosidade, é o seu encontro com você mesmo, é o seu encontro com Deus, é o seu encontro com a natureza. É você ter esses momentos, né, de olhar para você como um ser que está ligado ao divino. Então, essa é a inteligência espiritual, independentemente da religião, né? Então, agora estou falando para vocês, católicos, mas independentemente da religião, todas as pessoas devem buscar a inteligência espiritual, até mesmo aquelas que se julgam ateias. Porque se ela conseguir se conectar ao amor, se ela conseguir se conectar ao universo, à natureza, ao seu eu maior, ela vai ser uma pessoa boa, ela vai querer ajudar os outros. Então, ela vai estar desenvolvendo a inteligência espiritual. Tá? Então, finalizando, né? As pessoas, podem esquecer o que você disse, mas jamais esquecerão o que você os fez sentir. E é isso que o verdadeiro líder faz, né? E é isso que o cristão faz, que é realmente fazer as pessoas se sentirem bem. Então, mesmo diante desse caos, dessa crise que está agora, eu sou capaz de melhorar e aprimorar a minha inteligência emocional e ajudar as pessoas à minha volta também se desenvolverem para isso. Tá bom? E é isso, estão aqui os meus contatos, né? Tem aí o meu site, Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu tenho meu canal do YouTube, onde eu trago ali, tem vários vídeos, acho que 300 vídeos gravados. Eu falo de metas, eu falo de inteligência emocional e de uma série de outras coisas, tá bom? É onde vocês me encontram. E é isso, estou super aqui, né? Vamos lá, então.
para parar aqui o compartilhamento. Nós temos algumas perguntas aqui. Uma delas é da Fatiane. Como motivar os colaboradores a usarem a inteligência emocional no atendimento e acolhimento dos fiéis, né? Das pessoas? Essa é uma pergunta. Uhum. Tá. Bom, então vamos lá, gente. Assim, como é que eu posso motivar as pessoas a desenvolverem a sua inteligência emocional? Primeiro, que eu preciso entender o que é inteligência emocional, né? E eu vou trabalhando comigo mesma no desenvolvimento dessa inteligência emocional. E vocês podem fazer com que os seus liderados, né, com a sua equipe, os seus liderados, possam entender o que é. Então, você pode, por exemplo, pegar um conceito como esse, pegar um vídeo, pegar algo, um conhecimento sobre esse e ajustar para a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Então, quando você... É como se a gente estivesse fazendo uma alfabetização emocional. Então, quando eu faço isso, eu já estou dando argumentos, eu estou dando material, estou dando recursos para a minha equipe também se desenvolver. E eu faço isso também a partir do momento que eu, como líder, permito que as pessoas se expressem as suas emoções. Porque a nossa cultura, ela não permite, né? Nós não fomos educados para falar de emoção. É como se fosse frágil, né? Se eu falasse, nossa, eu tô triste, eu tô com medo, eu falo, nossa, que frágil que é esse líder. Não. Quando a gente revela isso, muito pelo contrário, a gente cria conexão com o time, tá? Porque todo mundo é ser humano. Então, não sei se eu respondi aí, mas é o que eu penso, tá bom? A outra pergunta, que eu acho que tem um pouco de relação, mas eu acho que vale a pena retificar, né, na verdade. O autocontrole, ele pode ser melhorado? Tipo, eu tô ruim no meu autocontrole, eu posso melhorar isso? Claro que pode. Como eu disse, a inteligência emocional e todos os aspectos da inteligência emocional podem ser desenvolvidos. Como é que eu faço isso? Gente, é devagarinho, né? Primeiro que eu não faço, nossa, eu vou ser ali, nossa, a partir de agora eu sou a pessoa com 10 em tudo, as 5 competências. Não. Quem fez a pergunta foi o Victor, tá? Só para saber. Eu esqueci de Tá dizer. bom, Victor. Então, assim, eu posso aprimorar? Sim. E aí eu volto de novo lá no meu exemplo, tão bobinho, né? No exemplo lá de sentir fome. E aí eu vou falar para você, vou contar uma outra historinha, que é de uma escritora do livro Crianças Dinamarquesas, que é um livro que eu até indico para quem tem filhos, né? Eu indico muito, que é um livro muito especial, que fala também da educação emocional de crianças. E ela conta uma história que é a seguinte: ela estava com um filhinho de 3 anos, passeando numa praça, e o filhinho estava naquelas bicicletinhas sem pedal, né? E aí ele rodava na praça, ali rodava, e de repente, gente, ele foi rumo à rua. Do nada, ele foi em direção à rua. E ela, apavorada, correu e falava e gritava para ele, para, e ele não parava. Ela conseguiu pegá-lo pertinho, assim, ó, da rua. Ela ficou com tanto medo, tão apavorada com aquela situação, que ela se pegou, assim, pegando, né, nos 2 bracinhos dele, de 3 anos, e a ponto de chacoalhar ele para dizer, pelo amor de Deus, por que você fez isso e tal, né, que é o que geralmente a gente costuma fazer ali no momento de desespero. E ela sacou que naquela hora ela estava com muito medo. Então ela respirou, agachou e falou para ele, filho, quando a mamãe falar para você parar, você tem que parar. Olha lá o carro faz dodói em você, o carro faz dodói. Aí ele, carro dodói? Mãe, carro dodói, então por favor pare. E aquilo, qual foi o maior aprendizado para ela? Que ela, naquela hora, ela conseguiu perceber a emoção, a autoconsciência. Ela percebeu a emoção e aí ela não falou como ela gostaria de falar, como ela tinha o impulso de falar. Ela respirou. E, Victor, a respiração é um recurso muito necessário para a autorregulação. Porque em 6 segundos você é capaz de desativar uma emoção negativa. 6 segundos. Respirando, trazendo para a sua consciência. Então, devagarinho. Vânia, tem uma pergunta que eu acho que encaixa com isso que você está falando, que é o seguinte: e como reverter essa memória emocional, principalmente nesse momento de tensão, que
você deu o exemplo do cachorro, até ali foi a Paula que perguntou, ela inclusive é psicóloga. E aí ela colocou isso, como reverter, né, a memória emocional. Sim. Como é que é o nome dela? Paula? Paula, isso. Tá, Paula, como é que a gente reverte isso? Primeiro que assim, você já sentiu, né? Já foi. Já foi para sua memória? Já foi para sua memória. Quando você chegar no parque de novo, você vai se lembrar? Você vai se lembrar. Né? E é bem possível que qualquer parque que você se aproxime, se o trauma for tão grande, porque aí a gente já está falando de trauma, que é bem a sua área, né? Aquilo vai causar em você lembranças em outras situações, certo? Como é que a gente reverte? Se o trauma for realmente de uma questão da infância, algo que aconteceu, assim, terapia, né? Procura você, Paula. Né? Agora, em situações corriqueiras do nosso dia a dia, então, por exemplo, eu estou conversando com o Jean fala alguma coisa para mim e me deixa extremamente irritada, porque para mim, o Jean me ofendeu. Né? O Jean me ofendeu, falou de um jeito, e aí, nossa, aquilo me causa uma emoção super negativa. Como é que eu faço isso para reverter essa situação? Eu começo a me perguntar. Mas espera um pouquinho. O Jean foi sempre assim com você, dona Vaine? Por que você está pensando isso no Jean? Por que você está julgando ele como uma pessoa insensível? O que você pode fazer para agora entender que o Jean também tem outras qualidades? Ele não é só isso. Então, começa a fazer um autoquestionamento. E aí eu vou revertendo essa situação. Eu preciso ampliar, né, meu senso crítico e revertendo essa situação. Faz sentido esse medo? Eu começo a me perguntar, esse medo todo faz sentido? Esse pânico todo faz sentido? Faz sentido você encher o seu carrinho de álcool gel? Você vai usar isso tudo? Né? E aí, opa, não, pera um pouquinho. Tô agindo com a minha emoção primitiva, não faz sentido. Aí você vai lá e modifica a ação. Certo, vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu só pegar aqui. Como faço para ajudar alguém a desenvolver inteligência emocional? Você já falou, já respondeu. Aqui tem uma pergunta bem específica, mas pode ser que você tenha alguma dinâmica, né? Como aplicar em grupos de juventude e da pastoral da comunicação, que também tem muitos jovens na pastoral da comunicação. E aí também tem, na verdade, duas pessoas perguntando a mesma coisa, sobre o autocontrole com os adolescentes. Essas perguntas são da Aline. Eu estou vendo aqui, uma é a Aline, a outra é a Luciana, né? Isso. Uhum. Obrigada pela pergunta. Olha, trabalhando com dinâmicas. Então, por exemplo, né, e aí eu vou sugerir para vocês, não só esse livro, Crianças Dinamarquesas, porque ele traz muita questão da comunicação, como a gente expressa a emoção, porque a autorregulação, gente, é a maneira também que nós expressamos a emoção. Então, se eu estou numa reunião com o Jean, e aí a reunião fica tensa, e aí o Jean fica muito nervoso comigo porque eu não entreguei o relatório para ele que eu deveria ter entregue naquele momento. Né? E aí o Jean começa a falar comigo, começa a falar, e por que você é responsável? Por que você não entende? Eu sei que ele não faz isso, só estou dando como exemplo. Ixi, olha o que a gente faz. E daí eu falo assim para ele, Jean, eu entendo que você está nervoso nesse momento, porque você esperava que eu trouxesse o relatório pronto. Mas quando você fala dessa forma comigo, eu me sinto muito chateada. E eu até nem sei o que dizer para você. Vamos dar um tempo na nossa reunião? Daqui a pouco a gente volta? Pronto. Se eu ensino isso para os jovens, gente, imagina, olha, tem um exemplo muito legal que eu vou falar para vocês, para a Aline e para a Luciana. Tem um estudo que foi feito, inclusive foi apresentado por Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, que é o que eu indico também para vocês, né? O livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. E aí ele conta o seguinte, foi feito um trabalho com vários jovens delinquentes nos Estados Unidos, tá? E nesse trabalho foi ensinado para eles das emoções, que nós sentimos as emoções. Então, por exemplo, vocês podem pegar aquela estrela que está ali, e aí vou passar esse material para o Jean, que ele pode deixar disponível para quem quiser, para quem se inscreveu, né, Jean? Legal, pode mandar por ótimo. e-mail. Era uma das perguntas que fizeram, se ia mandar a apresentação. Claro, posso mandar sim. E daí, vocês podem pegar aquela estrela e mostrar para eles como é que isso se dá.
Então, no caso existe um caso em particular de um jovem delinquente, já tinha sido preso, já estava em recuperação, e ele tinha recebido educação emocional, né? Das emoções que nós sentimos, de como a gente pode regular as emoções, tudo isso que a gente comentou aqui. E daí ele recebeu, né, depois de um tempo, os amigos chamaram ele para fazer um assalto em um posto, né? E ele era muito influenciável, né, pelos amigos. E ele estava a ponto de dizer sim, de ir com ele, estava com tudo pronto, pegando mochila para sair, e ele avistou na parede dele uma placa, tipo essa placa de trânsito, pare, que ele recebeu como símbolo para que ele pudesse regular as emoções dele. Então ele pôs bem na parede, bem visível, e quando ele avistou essa placa, ele se lembrou que ele tinha feito um compromisso, que diante de algo que ele tinha, que era muito tentado, que é uma tentação, né? Ele estava tentado a fazer, ele conseguiu retroagir e não ir. Então, quando eu crio sinais, né, por exemplo, eu ponho um semáforo para entender, olha, você está feliz, você está tranquila agora, então você está no verde, tá? Se o seu colega, por exemplo, pega um material, um brinquedo seu sem você perceber, o que você vai ficar? Nossa, vou ficar com raiva, tá? Se você fica com raiva, o que você vai fazer? Então, é trabalhando as emoções. Tem uma outra coleção de livros também que se chama Como Me Sinto, que é indicado para crianças. Aí tem ali, né, quando está sorrindo, aí tem a expressão do coelhinho sorrindo. Eu trabalho emoções com os meus netinhos. Meus netinhos têm 5, 3 e 2 aninhos. E eu trabalho emoções com eles, desenvolvendo dessa forma. Uma pergunta que eu achei interessante aqui é como usar a inteligência emocional para trabalhar a resistência das pessoas que nós evangelizamos, no sentido de entender que que o cenário da comunicação mudou. Não entendi direito, mas eu acho que ela quer dizer como que eu trabalho, né? Eu posso usar a inteligência emocional para evangelizar isso, Ana Vicente. Sim. Aí, Ana, é assim, olha, engraçado que antes de falar com vocês, eu estava fazendo uma palestra também para líderes religiosos, né, de outra religião, sobre home office, do trabalho home office. E uma das coisas que eu penso que é fundamental, que é, primeiro, a gente entender a situação das pessoas. Então, quando eu demonstro empatia, então lembra, inteligência emocional, eu viro para ele e falo assim, olha, meu irmão, eu sei que nesse momento vocês estão assim com muita dificuldade, eu entendo que usar a tecnologia de uma hora para outra não é fácil, mas olha, é a forma que nós vamos ter de nos comunicar. E vai ser maravilhoso, porque eu vou poder te ver, você vai poder ver a gente, nós vamos poder orar juntos. Então, você trabalha dando motivos para aquela pessoa se motivar. Lembra disso, né? Eu não motivo as pessoas, mas eu dou motivo para elas se motivar. Há uma resistência? Claro que há uma resistência. Primeiro, a gente precisa entender e ter compaixão com essas pessoas que estão resistentes. Porque o nosso cérebro primitivo não quer mudança, gente. Principalmente mudança brusca. Não quer. Porque a gente se sente insegura, é como se a gente estivesse diante de uma ameaça. Né? E uma então, coisa, eu preciso entender isso. Complementando também, uma coisa que em relação à evangelização, que é um campo que nós trabalhamos e entendemos, o próprio Cristo, por exemplo, se nós olharmos o Evangelho, Jesus era uma pessoa extremamente com empatia pelas pessoas, ao ponto de usar parábolas para poder explicar as coisas para que elas entendessem, né? Então, a própria experiência, por exemplo, com Madalena, né, a prostituta, ele se abaixa, ela está jogada ao chão, essa cena, inclusive, na Paixão de Cristo é muito bonita, né? Ele se abaixa, escreve no chão que ela está deitada, né? Jogada, na verdade. E ele tem empatia por ela, essa experiência é muito rica. Né? Então, quando nós tratamos da evangelização, muitas vezes o nosso problema é que nós queremos que as pessoas entendam o evangelho com a minha cabeça. Aí eu, por exemplo, Jean, tenho uma experiência com Deus que eu tive aos 14 anos. Eu tenho
35 são 20 anos ouvindo o evangelho para chegar onde eu estou. Exato. Então, aquela pessoa que não conhece a Deus, ou que, por exemplo, não aceita a fé, ou até inclusive tem resistência ao evangelho, eu preciso olhar para essa pessoa e ter essa inteligência emocional de compreender e colocar como ela, né? Não é o Jean cristão de hoje, é o Jean cristão, o Jean não cristão de 20 anos atrás. Né? A cabeça que aquela pessoa tem tá na minha frente, né, por exemplo. Sim, sim, com certeza. Então, primeiro, eu entender e eu buscar meios, como Jesus fazia, por meio de parábolas, para ensinar, para dizer, para motivar, né? Então, é um trabalho de educação. E aqui também tem a pergunta aqui da Joelma, que ela falou assim, o que falar para as pessoas que estão, a meu ver, deixando de ter uma vida normal, mesmo dentro de casa? Nem na varanda não se sentam mais, né, de tanto medo. Então, entender primeiro, falar, olha, tá bom, eu sei que você está com medo, eu também tenho medo, porque se a gente ficar no negócio, nossa, você não pode sentir medo, olha gente, espera um pouquinho, a gente tem fé ou não tem fé? Né? Não, assim, eu entendo, imagino como deve estar sendo esse momento para vocês, que sempre tiveram as portas abertas, andaram no jardim e tal, vocês fazem parte do grupo de risco e tal, mas olha, dentro de casa você pode criar uma ambiência, sabe por quê? Porque se o seu corpo ficar parado, daqui a pouco você vai estar doente emocionalmente. Então, explicar essa relação de corpo, mente, coração e espírito. Teve uma pessoa que perguntou, corpo, mente, coração e espírito. Explicar essa relação, trazendo para o dia a dia, tá? Isso é muito importante, porque aí a pessoa vê que faz sentido. Gente, a gente tem que pensar assim, ó. Quando a gente está com medo, o medo muito forte, quando a gente está com pânico, a gente não tem pensamento racional analítico. A nossa capacidade analítica, ela é ofuscada. Verdade. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas fazem coisas que você jamais pensou que a pessoa seria capaz de fazer. E depois elas ficam envergonhadas pelo que fizeram. Uma Então, partilha até pessoal. Desculpa, pode concluir. Eu vou falar do nosso encontro que a gente teve. Então, nós, entendendo disso, eu posso falar, nossa, coitada, ele não está conseguindo ver. Coitada, ela não está conseguindo. Espera um pouquinho. Né? E aí eu vou, com toda a minha compaixão, com toda a minha caridade, e ali explico e falo, mas olha, claro, vamos fazer aqui uma respiração, vamos fazer uma oração juntos. E aí a pessoa vai abaixando. Aí, quando a pessoa está assim, quando ela consegue baixar a adrenalina, você consegue se comunicar com ela. Tá? Mas se você quiser impor, falar, mas é um absurdo, não vai dar certo. Tá? Precisa baixar a adrenalina. Os hormônios, né, cortisol, adrenalina, precisam estar mais calmos para que a pessoa esteja apta a receber o que você quer falar. Uma partilha até pessoal em relação a essa questão de estar em casa. Eu mesmo compartilhei com a Vânia, também com a minha terapeuta, que a pessoa aqui é tão complicada que ela tem que ter uma mentora e uma psicóloga, né? Então, e aí eu falava justamente para ela sobre isso, né? Nas sessões de forma individual, mas em ambas eu falei sobre a mesma coisa, no sentido de paralisação. Eu vinha de um ritmo frenético de trabalho, de resultados, de viagens. Eu viajava quase 2 vezes, às vezes até 3 vezes no mês, dando palestra, dando curso. Estava em viagem quando tive que voltar para cá para passar pela quarentena. E foi muito difícil. A primeira semana foi uma semana de paralisação. De, tipo assim, meu Deus, tudo que eu tinha previsto para fazer foi por água abaixo. Né? E aí começou a haver um movimento, e aí é muito interessante, porque quando a gente está passando por um processo de autoconhecimento e de mudança de comportamento, ao longo do tempo isso vai começando a entrar na sua rotina. Você começa a ter reações que antes você não teria, porque você está passando por um processo de aprendizado, por uma alfabetização, né? Que a gente fala muito sobre isso. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu disse, não, peraí, eu preciso racionalizar. Eu consigo ter controle sobre a quarentena? Não, eu vou ter que entrar. O que eu posso fazer para amenizar isso? E aí começou um movimento e tal. Então, por exemplo, esse evento mesmo, ele foi criado em meio a um processo que eu estava vivendo, em que eu
precisava estimular a minha criatividade. Eu amo fazer isso. Eu amo planejar eventos, estruturar temas, pensar em conteúdo. Então, eu usei daquilo que eu tenho de maior potencialidade para me destravar. Uhum. E foi muito interessante, tem sido interessante esse momento. Tem coisas que ainda está difícil? Tem, por exemplo, a academia é uma coisa que está... Por quê? Porque a academia, por exemplo, no meu caso, era uma experiência de sair de casa, de ver pessoas. Eu tinha o prazer de estar num ambiente diferente, de gente bonita. Então, você tem N prazeres ali, naquele ambiente, além da dor muscular, mas que te possibilita estar ali. Então, são coisas que você vai tendo que educar o seu corpo, né? É uma experiência que a gente precisa ir se adaptando. E um detalhe interessante para mim, no meu caso, a minha experiência foi assim, eu não ficar me culpando por não conseguir cumprir metas, porque o meu comportamento é de querer resultados imediatos. Uhum. Então, eu precisei me conhecer, aliás, usando do que eu já conheço, dos meus recursos, a minha terapeuta fala muito, né, de ter recursos para lidar com as minhas realidades, então usar esses recursos a meu favor, né? Mais uma partilha, né, uma breve partilha pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, por favor, aproveitem, porque a Vani é ótima para responder. Bom, é isso. Se tiver mais alguma coisa... Fechou? Gente, chegamos aí na palestra. Olha só que alegria. Eu sabia que ia bombar essa palestra. Nós tivemos mais de 80 pessoas, na verdade mais de 90, levando em consideração o canal no Instagram aqui, que o pessoal ficou acompanhando e brigaram com a gente porque acabou o tempo de live e aí acabou o sinal. Mas a gente adorou a conversa. Muito obrigado, viu, Vani, pela disponibilidade. Lembrando todos que nós temos o nosso encontro agora às 13h30, com o tema O que podemos fazer para evangelizar na era da transformação digital. Essa palestra será dada pelo Robertson Pinheiro. Você pode já olhar no seu e-mail, que a uma hora da tarde a gente disponibiliza para vocês, mas também o Diego já colocou ali o link, então você já pode ficar na sala lá, que ela já está disponível. Vânia, o pessoal está pedindo seu contato. Faz aí a tua propaganda, né, dos teus cursos online, do programa de mentoria. Gente, a Vânia tem um programa de mentoria excelente, que está sendo para mim uma experiência linda, linda, linda de autoconhecimento. Uhum. Então, vocês podem aí, faz aí a tua propaganda, Vânia. Estão aí os meus contatos. Você pode tirar foto desse QR Code aí, que vai ser direcionado para o meu site, né? Ou você pode também acessar aí, todas as minhas redes sociais estão aí, ó. Tá meu e-mail. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês, que entrando no meu site, que é www.waysUp.com.br, você pode se cadastrar na newsletter, tá? E a newsletter eu mando uma vez por semana conteúdo de comunicação, inteligência emocional, comportamento, liderança, tá bom? Beijo para vocês todos, viu? Amém. Vi aqui, né? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém. Todos vocês também. E vamos, gente, manter mesmo essa corrente positiva, né? E falar coisas boas para as pessoas, que é o que as pessoas estão precisando, que nós estamos precisando, né? E as pessoas também. Nós vamos passar por isso, nós vamos vencer isso tudo. Estaremos transformados depois, mas vamos vencer, com fé em Deus.